tá amanhã de viagem, tirou desde a sexta-feira passada até a sexta-feira alguns dias para descansar com a família, para poder se reciclar, para poder espairecer a mente, o coração, para voltar cheio de gás, para a gente poder vencer os desafios desse ano. Então, por isso que ele não está aqui, nem a Leonor, nem algumas das filhas, os genros e tal. Não, também está todo mundo junto lá. Tá bom, queridos? Presbítero Fabiano também está nessa viagem junto com a família do pastor Joel. Por isso que ele também não está aqui. Vamos ler a Bíblia e pensar nela um pouquinho? Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Primeiro livro da Bíblia. Mateus, capítulo 10. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 10. Todo mundo achou aí? Versículo 34. Eu passei por esse texto quando eu pensava na mensagem da semana do domingo passado. E hoje eu estava lendo, eu li, estava numa dúvida muito grande dentro do meu coração sobre o que falar, estava com uma outra coisa na minha mente. Mas quando eu parei nesse texto, eu pensei, esse aqui é um bom texto para a gente poder pensar sobre ele. Saber o que ele significa. Para muita gente isso é uma incógnita, é um dos problemas das palavras de Jesus. Talvez a gente consiga elucidar aqui junto, pensando junto sobre ele. Mateus 10, 34 diz assim: não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus dizendo, não pensem que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. É lógico que esse texto está dentro de um contexto. Jesus está ensinando os seus discípulos algumas coisas. Ele chama os discípulos e fala para eles, olha, vocês vão pregar o evangelho agora. Eu dou autoridade para vocês expulsarem demônios, comecinho de Mateus capítulo 10, vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vocês vão expulsar os espíritos imundos, vocês vão curar as enfermidades, vocês vão fazerem coisas. E por fazerem essas coisas, alguns resultados virão, algumas coisas acontecerão. Não é porque Jesus disse que veio trazer paz, que ele mudou. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: vai chegar um menino, ele vai ser nos dado, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele continua sendo o Príncipe da Paz. Ele continua sendo aquele que vai reger o seu reino em paz. Esse aqui que a gente vive, gente, não é o reino de Deus. Nós não vivemos no reino de Deus, por isso que não temos paz eterna, por isso que não temos paz constante, por isso que vão continuar acontecendo bombardeios na Síria, situações no Oriente Médio, vão continuar acontecendo assaltos no Brasil. Não é o reino de Deus. O reino de Deus até hoje só está dentro de nós. É por isso que no meio desse monte de tribulação, desse monte de dificuldade, nós estamos em paz. É por isso que os cristãos que estão nas zonas do mundo mais perigosas, eles estão em paz, porque o reino já foi implantado neles. A gente teme ainda o nosso carro ser assaltado, ser roubado, a nossa casa, a gente ser sequestrado, uma série de situações. Por quê? Porque o reino aí fora é o reino de Satanás. Dentro de nós tem a paz que transcende o entendimento, porque é a paz que vem de Deus. Então Jesus continua sendo o príncipe da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que sermos, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Então ele continua sendo o autor da paz. A paz que você vai encontrar em Deus é somente através de Jesus. Ele continua sendo o mediador da paz. Ele continua sendo aquele que conduz pessoas até Deus. Quando o elo foi quebrado através do pecado, ele tornou-se então a ponte que liga os homens a Jesus. Ele continua sendo o autor da paz. João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. Ele continua sendo o doador da paz. Ele que continua dando paz para as pessoas. Ele continua sendo aquele que fornece a paz. Isso explica algumas coisas, porque encontramos pessoas às vezes sem a paz. Porque no mundo ela não está encontrando paz, então ela está sem a paz. Logo ela está precisando que Jesus entre nela. Semana eu conversava com uma pessoa e ela me disse, eu estou angustiada. Eu falei, essa angústia não vai passar enquanto você não tiver um encontro com aquele que é o doador da paz. A angústia do interior não passa enquanto não nos encontramos com o doador da paz.
Jesus disse, lancem sobre mim as vossas ansiedades. Enquanto a gente mantém a ansiedade dentro de nós, ela continua nos maltratando, ela continua nos levando para baixo, ela continua nos conduzindo para um caminho de destruição. Agora, quando eu me encontro com o príncipe da paz, lanço sobre ele as minhas ansiedades, eu recebo de volta a paz dele. Então, não é porque ele disse, eu não vim trazer paz, que ele deixou de ser essas coisas. Esse não vim trazer paz está dentro de um contexto. E ele explica o porquê disso. Quando ele diz aos discípulos, no capítulo 7 de Mateus, por onde vocês forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Acabou. Acabou a paz entre você e o mundo. Acabou a paz entre os discípulos e a sociedade religiosa daquela época. Acabou. No momento que eles dissessem nos vilarejos que eles iriam, chegou o reino dos céus. Acabou a paz. É estranho, não é? Não é estranho que nós preguemos a paz e as pessoas criem ódio de nós? Não é estranho que você queira as coisas certas no seu trabalho, na sua família, nos lugares que você frequenta, e a resposta que você tem é uma resposta de ódio? Não é certo quando você corrige alguém que pegou só o troco da padaria errado, você fala isso aí está errado, e a pessoa passa a te odiar por isso? Não é estranho, mas é por isso, porque quando você prega, chegou o reino de Deus, chegou o evangelho de Jesus. Nesse momento em diante, você não traz mais paz, você traz espada. E o evangelho que Jesus começou a pregar nos vilarejos em Jerusalém, não era o evangelho que as pessoas queriam ouvir. Não era aquilo que as pessoas estavam preparadas para ouvir. Você sabe que Jesus era o Messias, na verdade, era na cabeça das pessoas aquele que iria resolver os problemas políticos e os problemas sociais. Na cabeça do judeu está isso. Quando chegar o Messias, o que ele vai fazer? Vai restaurar o reino de Israel. Vai mandar os romanos embora e vai restaurar o reino. Nós seremos novamente cuidados por um rei escolhido por Deus. Essa é a cabeça do judeu. E quando chega Jesus, ele fala, não, meu reino nem é esse aqui. Podem se matar pelo templo, podem ficar aí fazendo o que vocês quiserem, o meu reino não é esse. Eu vim transportar pessoas, na verdade, desse reino aqui, que é de trevas, que é de Satanás, para um reino de luz, que lá talvez vocês nem entrem. Por isso que a mensagem de Jesus não é uma mensagem de um arruaceiro que veio criar problemas em Israel. Mas era uma mensagem tão profunda, uma mensagem tão descabida para a sua época, que gerou tantas dificuldades para os seus discípulos. E a mensagem que a gente prega para esse mundo aqui hoje, pervertido, perverso, ela é tão descabida que ela vai gerar problemas para cada um de nós. Toda vez que você pregar para as pessoas que não é certo ter duas mulheres, que cada um tem que ter só uma mulher, ela não vai aceitar muito bem. Que não é certo aceitar coisas fora daquilo que foi combinado, elas não vão aceitar muito bem. Quando você disser para elas que continua sendo aquele que é humilhado, é exaltado por Deus, e não ao contrário, elas não vão aceitar muito bem. Quando você ensinar o real sentido da palavra de Deus para essas pessoas, elas não vão aceitar muito bem. Tem uma explicação para tudo isso. Tem uma explicação para tudo isso. Paz e espada não combinam. Né? Paz é uma coisa, espada é outra coisa. Mas quando você fala que o reino de Deus chegou, aí só tem espada. Qualquer um de nós que decidir no seu coração falar, eu vou pregar o reino de Deus, se prepare para perseguições. Se preparem para viver tribulações. O apóstolo Paulo explicou, os judeus esperavam o reino de Deus de um jeito. O apóstolo Paulo explicou, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é o que vocês estão pensando. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas ele é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ele é essas coisas. Esse é o reino de Deus que nós estamos esperando. Esse é o reino de Deus que você está esperando, querido. Se só tiver justiça, paz e alegria, está bom para você? Não vai trocar mais de carro daqui para frente. Vai ficar com aquele carro que você está. E vai ser instaurado o reino de Deus na sua vida. De justiça, de paz e de alegria. Está bom para você? Você não vai conseguir adquirir mais nada monetariamente. Vai ser instaurado sobre você o reino de justiça, de paz e de alegria. Está bom para você? Você não vai mais crescer socialmente, financeiramente. Não vai mais ter nada além daquilo que você já tem hoje. Está bom para você um reino de Deus assim? É o que Jesus veio dizer para os fariseus, para os mestres da lei, para todo o sistema religioso que estava montado ali.
Não esperem o reino de Deus como vocês querem. Esperem o reino de Deus como ele é. O fariseu esperava um Messias político que viesse restaurar. Os essênios esperavam outro tipo de Messias. Os zelotes, um outro tipo de Messias. As seitas religiosas dentro do judaísmo esperavam outros tipos de Messias. E o Messias que chegou foi esse. Eu não vim trazer paz para vocês, mas vim trazer espada. Essa mensagem vai transformar a sua vida de uma forma tão grande, que provavelmente na sua própria casa você vai encontrar opositores a ela. Porque em Atos capítulo 9, versículo 1, você encontra um homem chamado Saulo de Tarso perseguindo pessoas, perseguindo cristãos. O texto diz que ele cheirava, aspirava ameaças de morte aos cristãos. Só que Atos, um pouquinho para frente, ele tem um encontro com o Messias. Ele se encontra com a luz. Você conhece essa história. Ele está andando de cavalo, ele cai do cavalo, porque uma luz fala com ele. Todo mundo ouve, ninguém vê, só ele vê. Ele tem um encontro com Jesus. E aquilo muda tanto a história dele, que quando é Atos, capítulo 17, ele está sendo perseguido por causa da mensagem que lhe foi revelada. Ou seja, o evangelho veio sobre ele, mudou tanta coisa na vida dele, que aqueles que antes eram amigos dele, ele batiam nas costas dele, andavam junto com ele, perseguiam junto com ele, agora o odeia. Agora não quer mais a companhia dele, não quer mais estar com ele, pelo contrário, quer matar ele. Quando a gente quer colocar as coisas certas nos lugares certos, as pessoas querem nos matar. Quando você coloca as pessoas nos lugares que elas devem estar, as pessoas querem te matar. E é por isso que a mensagem que nós levamos traz espada sobre nós. É por isso que a mensagem que alguns levam nunca vai trazer espada sobre eles. Por quê? Não é a mensagem que as pessoas não querem ouvir, é a mensagem que elas querem ouvir. Não é o evangelho de Jesus. Anuncia o reino de Deus, não. Anuncia que você vai prosperar, você vai crescer, você vai ficar rico, você ter 2 carros, você vai ter 4, você tem casa, você vai ter 3, que você quiser. Você não conhece a Europa, você vai conhecer a Europa inteirinha. Você não conhece as Ilhas Malai, você vai conhecer. Essa é a mensagem. E essa mensagem nos faz, que beleza. Ela nunca vai trazer espada sobre nós. Ela nunca vai trazer nenhum tipo de retaliação. Agora começa a fazer como João Batista fazia. Olha, Herodes, não durma com Herodias. Olha, você não pode tomar a mulher do seu primo. Quando você dá uma de João Batista, aí vem espada sobre você. Aí vem. É por isso que Jesus disse, a mensagem que eu venho trazer para vocês, ela não vai trazer paz. Vocês vão ter a opção de segui-la ou não. Mas saibam de uma coisa, ela não vai trazer paz para vocês. É por isso que antes do evangelho surtir efeito a partir de você, ele surte efeito em você. Porque qualquer um de nós aqui, que ouviu o evangelho, que leu o evangelho, tem que se sentir, no mínimo, impelido a se transformar, a se moldar, a se consertar, a fazer alguma coisa dentro de você mesmo para se adaptar ao evangelho. Se não é esse outro evangelho aí, de crescimento, de fartura, de bênção. Ricardo, quem prega esse evangelho? Vocês também não pregam esse evangelho? Vocês aqui, eu digo nós. Vocês não pregaram isso a todo vapor nos 12 dias de clamor? Foi mentira, foi farsa? Não. O evangelho também é isso, também é socorro, também é bênção, também é vitória. Mas a mensagem principal é essa. Chegou o reino dos céus, arrependei-vos. Chegou o reino dos céus, larga esse pecado, abandona esse comportamento, muda de vida. Essa é a mensagem principal. A hora que você aceita essa mensagem, você aceitar qualquer coisa que vem sobre a vida é fartura, é bênção, é vitória. Quando eu aceito que Jesus veio para me consertar, Paulo Augusto, tudo que vier depois disso para mim é lucro. Tudo que vier depois disso para mim é bênção, é vitória, é cuidado. Deus me consertou e hoje eu consegui trocar de carro, glória a Deus. O importante é que Deus me consertou e o carro vai ficar aqui quando eu morrer. Hoje eu estou consertado por Deus. Troquei de casa, que vitória, comprei uma casa, que vitória, construí uma casa, que bênção. E o que importa na sua vida? Que Deus consertou ela, ou a consertou. Que Deus me restaurou, me tirou das trevas.
Tem gente aqui entre nós que valoriza muito mais aquilo que conquistou depois que conheceu Jesus do que a mudança que teve de um drogado, de um nóia, de alguém que fazia tudo errado para ser um homem direito hoje. Quais são as vitórias da sua vida? Olha aqui a família que eu constituí, olha a casa que eu tenho, olha o carro que eu tenho. E aquele lixo humano que você era e agora o que você é restaurado por Deus? Não importa. Então não chegou o reino de Deus na sua vida. E quando chegar, a gente sabe na hora, meu irmão. Quando chega o reino de Deus na vida de uma pessoa, a gente sabe na hora. Porque na hora você olha e fala, esse cara está valorizando aquilo que ele não valorizava. Está dando valor a uma coisa que não dava. Reflexos da chegada do reino de Deus. Reflexos da chegada da presença de Deus na vida da pessoa. Valorizar aquilo que não valorizava mais. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Elas vão chegar, você não precisa ficar pedindo por elas, elas vão chegar. Quanto mais você se entrega, mais Deus entrega. Quanto mais você valoriza aquilo que é de Deus, mais Deus te valoriza. E aí você começa a entender Jesus dizendo, olha, a hora que vocês proclamarem essas mensagens, vocês proclamarem a mensagem, chegou o reino de Deus, se prepare para correr. Se prepare para se esconder, se prepare para fugir. Uma ideia que o texto traz aqui, depois você pode ler Mateus capítulo 10, todos os versículos, é que ninguém precisa querer ser mártir. Ninguém precisa. Ninguém precisa colocar uma camisa assim, eu amo Jesus, e pegar um avião sentido ao Irã. Ninguém precisa descer na praça, no meio do Afeganistão e gritar, Jesus vive. Não precisa fazer isso. Se você só pregar que chegou o reino dos céus e ele veio restaurar a vida das pessoas, você já virou um alvo humano para ser odiado pelas pessoas. Ricardo, eu me converto para ser odiado? É. Eu me converto para que as pessoas parem de gostar de mim? É. Eu me converto para que eu tenha dissensão dentro da minha própria casa, Ricardo? É. Porque Jesus disse depois no finalzinho do versículo capítulo 10, aquele que achar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor a mim, a achará. Mas aquele que não valorizar a sua própria vida, ou pelo contrário, aquele que valorizar demais a sua vida, a perderá. O evangelho, gente, é o contrário desse mundo. É o contrário. Se esse mundo valoriza a pornografia, o evangelho valoriza a santidade. Se esse mundo valoriza o dinheiro, o evangelho valoriza o desprendimento ao dinheiro. E se você se encontrar com evangélicos que valorizam essas coisas, o reino de Deus ainda não chegou para eles. É o oposto, é o contrário, é tudo diferente. Você me diz o que esse mundo faz, eu te digo então que o evangelho faz algo ao contrário. Esse mundo condena, o evangelho perdoa. Esse mundo arrebenta com as pessoas, o evangelho valoriza as pessoas. Esse mundo condena tudo aquilo que é bom, o evangelho valoriza tudo que é bom. O evangelho que é bom, o que é ruim é ruim. No mundo é tudo relativo. No mundo é pós-moderno, o evangelho é exato. Então, gente, chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E quando a gente anunciar isso, virá sobre nós espada. O problema está em 2 Timóteo 2,4. Diz assim o texto, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão para si mestres. Esse é o problema da nossa geração de hoje. Quando você fala da verdadeira doutrina, do que a palavra de Deus é, o ouvido das pessoas começa a coçar, ela não quer ouvir isso. Ela não quer pensar sobre isso. Ela não quer pensar. Como eu falei outro dia, quando você começa a ganhar uma experiência, você começa a saber, pastor Carlos, o que as pessoas querem ouvir. O que vai fazer com que todos nós aqui demos um glória a Deus e um aleluia. Quando você conhece os versículos pentecostais que nós mais gostamos, você pode aplicar ele a qualquer momento, então você consegue a resposta das pessoas que você quer. E é isso que as pessoas fazem. Fazem mensagens voltadas para as pessoas darem glória a Deus, aleluia. E no final não resultou em nada. No final não resolveu em nada. No final não mudou em nada. Porque a de jargão é vazia. Agora, quando você chega com a mensagem real do evangelho e as pessoas não estão
querendo ouvir essa mensagem, os ouvidos delas coçam. Logo elas procuram uma outra denominação, uma outra igreja, um outro pastor. Elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Isso é uma pena. Eu quero terminar com uma boa notícia para nós. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 12. Se eu for perseguido, Ricardo, glorifica a Deus por isso. E se eu for discriminado na minha casa, glorifica a Deus por isso. E se meus primos, meus amigos de vida toda não quiserem mais ser meus amigos, glorifica a Deus por isso. Porque o texto diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todas as vezes que você condenar um pecado e alguém te perseguir, dá glória a Deus por isso. Todas as vezes que você condenar alguma coisa que está errada e alguém falar mal de você, dá glória a Deus por isso. Chegou na sua vida o reino dos céus. E Jesus ainda disse, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Não é aqui que a gente vai conseguir reconhecimento por essas coisas. Aqui a gente vai ser realmente odiado. Aqui a gente vai ser realmente falado mal, vão falar mal de você. Não esquenta a cabeça. Vai chegar um dia em que você vai ser recompensado, só que é lá no céu. Vai chegar um dia que você vai ser reconhecido pela única pessoa que nos importa ter reconhecimento, Jesus Cristo. É Ele que vai apertar sua mão e falar, parabéns pelo posicionamento tido lá naquela época que você viu lá perto do Mandaqui. Parabéns pelas vezes que você condenou aquele pecado, aquele erro, aquela falha. Parabéns. Eu vim trazer paz. E não espada. Não é essa a mensagem de Jesus. A de Jesus é, eu não vim trazer paz, mas espada, por causa da pregação do evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus que nos ajude. Que nos abençoe. E que nos guarde. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. O Senhor é santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é justo. E que a tua palavra possa surtir efeito em nós, Pai. Que ninguém mais se entristeça quando as pessoas não quiserem mais falar com ela porque ela condenou um pecado. Pelo contrário, que ela se alegre. Não precisamos ser detetives de ninguém, Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para isso, mas para condenarmos as obras que estão expostas e que são erradas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. O Senhor é esse Deus a qual nós confiamos, Pai. Que a tua bênção venha sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem viu hoje, essa semana nas redes sociais, uma placa na Igreja Católica dizendo assim, por favor, não entre aqui com as costas descobertas, não entre aqui com as pernas de fora, não entre aqui. Quem viu essa plaquinha aí? Para algumas pessoas, às vezes fora daqui, está chegando o reino dos céus. Vamos tomar cuidado. Jesus veio para o seu povo, a Bíblia diz que o meu povo não quis. O povo de Deus não veio. O evangelho às vezes chega para nós e lá fora outras pessoas estão entendendo o reino dos céus. Coloca uma placa dessa aqui, muito irmão vai ficar horrorizado. No final dessa placa, depois está escrito assim, santuário de Nossa Senhora de não sei o que lá. Não entra aqui com as pernas de fora, com as costas de fora, com roupa indecente. Não entra aqui para instigar os irmãos, nem as irmãs. Entra aqui pensando em Deus. Põe uma placa dessa aqui na nossa igreja, vai ter um monte de irmãos nossos aqui, falando, onde já se viu? Tem que vir como estás. Gente, vamos se alertar, porque daqui a pouco está chegando o reino de Deus para alguns aí, e aqueles a quais receberam como, vão ficar de fora. Vamos tomar cuidado. Tá bom? Levantar nossa oferta aqui, nosso dízimo. Quem vai dizimar, vem aqui à frente. A gente poder orar.